Vou falar para vocês hoje da falsa conversão, da falácia da falsa conversão. Até o momento vai ser a falácia mais técnica da qual eu vou falar. A falsa conversão ocorre quando deduzimos do fato de que todos os gatos são animais a informação adicional de que todos os animais são gatos. Vou repetir. A falsa conversão ocorre quando deduzimos do fato de que todos os gatos são animais a informação adicional de que todos os animais são gatos. Isso não pode ser deduzido. O converso de um enunciado obtido pela permutação entre o sujeito e o predicado é verdadeiro em alguns casos e falso em outros. Veremos que casos são verdadeiros e que casos são falsos. Quando é realizado num dos casos inválidos, chama-se falsa conversão. Todos os ratos são animais de quatro patas. Logo, obviamente, todos os animais de quatro patas são ratos. Esta proposição é obviamente falsa. E essa é bem fácil de ver, tem outras que não são tão óbvias. A regra é intrincada, mas vale a pena aprendê-la. Podemos fazer afirmações sobre todos ou alguns, e podemos fazer afirmações positivas ou negativas. Isto nos dá quatro tipos de afirmações. Anotem aí, para vocês não se perderem. Tem que anotar, hein? Número 1. Afirmações do tipo todos são. Número 2. Alguns são. Número 3. Nenhum é. Número 4. Alguns não são. A regra é que apenas os tipos 2 e 3 fornecem conversões válidas. Quais são os 2 e 3, se você anotou aí? 2. Alguns são. E 3. Nenhum é. Esses fornecem conversões válidas não falaciosas. Se você intercambiar sujeito e predicado nas proposições do tipo 1 e 4, cometerá a falácia da falsa conversão. 1 e 4, se você notou aí, é o seguinte: 1, todos são, e 4, alguns não são. Essas não podem ser convertidas. A razão da falácia é que você não pode passar de um termo distribuído, que abrange o todo da sua classe, para um termo não distribuído. No tipo 2, tanto o sujeito como o predicado abarcam apenas parte da classe, e no tipo 3, abarcam a classe toda. Nos tipos 1 e 4, não pode haver permuta porque misturam termos distribuídos e não distribuídos. Depois dá uma olhadinha no que é termo distribuído e não distribuído. Tem isso aí na internet, é fácil. Na prática, a regra significa que você pode fazer a permuta em afirmações com a forma alguns A's são B's e nenhum A é B. Mas não pode fazer uma permuta em proposições que nos dizem todo A é B ou alguns A's não são B's. Se nós sabemos que nenhuma pessoa inovadora é burocrata, podemos deduzir de modo perfeitamente correto que nenhum burocrata é inovador. O que não podemos fazer é deduzir, com base no conhecimento de que alguns jornalistas são alcoólatras, a afirmação alternativa de que alguns alcoólatras não são jornalistas. Pode ser que seja verdade, mas não podemos deduzi-lo a partir de uma falsa conversão. O que acontece aqui é uma questão de validade, não é uma questão de ser falso ou verdadeiro. Você não pode deduzir em alguns casos, no 1 e no 4. Você não pode deduzir no 1 e no 4, somente no 2 e no 3. Mas não significa que seja falso, é só que você não pode deduzir, entendeu? A situação é essa. Na prática, a maior parte das pessoas é capaz de identificar a evidente falsidade dos argumentos convertidos sobre todos os animais ou todos os gatos. A falácia tende a ser mais comum e mais enganosa quando parece sob a forma alguns não são. Esse alguns não são, número 4, aí é mais enganoso, é mais difícil você verificar. O seu uso, o uso dessa falácia requer um planejamento cuidadoso. É uma falácia de tática de curto alcance e oculta-se melhor se você não permitir que a audiência saiba se você está falando de todos ou de alguns. Se você conseguir ocultar isso, vai complicar a vida da audiência para ela poder verificar isso. A afirmação: os coelhos do Texas são animais que chegam a mais de 1 metro,
é habilidosamente ambígua. Não está claro se a sua afirmação se refere a alguns coelhos do Texas ou a todos eles. Se são alguns ou a todos. Se são alguns, pode haver conversão. Se são a todos, não pode haver conversão. Sua subsequente falsa conversão deixaria sua audiência convencida de que todo animal no Texas que tenha mais de 1 metro de comprimento tem de ser um coelho. Também deixaria, aí faz uma brincadeira, também deixaria todos os texanos furiosos. Então, lembrando, 1, todos são, e 4, alguns não são, você não pode converter. Seria falacioso. O 2, alguns são, e o 3, nenhum é, você pode converter livremente sem cometer nenhuma falácia. Essa é a falácia da falsa conversão. Espero que vocês tenham gostado. Anota aí para não esquecer e até a próxima.